Muito bem. Uma tal tendência considera certas diferenças e oculta outras, a partir de uma divisão que ela opera no seio do contínuo da variabilidade biológica humana. A noção da mestiçagem parece mais ligada à percepção de senso comum do que ao substrato genético. Essa percepção é de uma distância que pode ser biológica, mas que pode também corresponder a uma distância cultural biologizada. Por isso, é possível afirmar, de modo geral, que o antropólogo estudioso da mestiçagem parte, sem se dar conta, de afirmações não apoiadas em fatos biológicos, mas sim na interpretação sociológica desses fatos. É em função dessa última que podemos entender por que, para os países da América Latina, as diversas situações da mestiçagem são detalhadas, enquanto que, para os Estados Unidos, o grupo mestiço euro-africano não é considerado. A classificação racial naquele país contempla somente os grupos ameríndio, asiático, branco e negro. Nos Estados Unidos, o grupo mestiço não é individualizado como tal, nem na mentalidade coletiva, nem na prática social, nem nos textos legais. Os recenseamentos demográficos oficiais contabilizam somente brancos e negros, o que mostra que as categorias branco e negro não são apenas biológicas, mas também sociopolíticas. O grupo africano é apresentado como um grupo homogêneo social negro. Nele está incorporado um importante componente genético de origem europeia, pois muitos dos chamados negros americanos têm mais ancestrais europeus do que africanos. Mas a sociedade dominante utiliza a regra de hipodescendência, isto é, a filiação do grupo inferiorizado e não ao superiorizado. Basta ser um pouco negro para sê-lo totalmente, mas para ser branco é necessário sê-lo totalmente. Esse esquema obedece a um determinismo sociopolítico e não biológico. A percepção das variações dos fenótipos ou da aparência física é fechada numa categoria dicotômica bastante rígida, que reflete bem a distância social entre os dois grupos. A visão raciologista da mestiçagem, combinada ao determinismo biológico, desembocou no alargamento do seu campo conceitual, recobrindo simultaneamente a hibridez do patrimônio genético e os processos de transculturação entre grupos étnicos, cujos membros estão envolvidos na mestiçagem, embora os dois fenômenos não sejam necessariamente concomitantes e interligados. A visão populacionista possibilita distinguir a mestiçagem biológica, a miscigenação, das interações sociais que dão lugar a situações de transculturação. Enquanto a miscigenação refere-se geralmente a relações triádicas, no interior das quais a especificidade do mestiço rompe com a dualidade dos fenômenos característicos de seus dois ascendentes imediatos, a aculturação coloca a interação recíproca dois ou mais grupos distintos. Além da confusão entre o conceito biológico de miscigenação e o cultural de transculturação ou aculturação, o fenômeno de hibridade é designado por uma polissemia terminológica segundo as nações, as regiões, as classes sociais e as situações particulares de linguagem. Segundo o Littre, mestiço designa o indivíduo nascido da relação sexual entre um branco e uma índia, ou entre um índio e uma branca. O mulato designa o indivíduo nascido da relação entre um branco e uma negra, ou um negro e uma branca. As conclusões tiradas das sondagens nos dicionários e enciclopédias do século XVIII ilustram as dificuldades de encontrar-se um termo geral capaz de recobrir a diversidade dos casos de hibridade, sendo o termo mestiço reservado somente à mistura espanhol-índio e mulato, à mistura branco-negro. Daí a utilização das expressões sangue misturado e homem de cor, para preencher aquela lacuna. É importante sublinhar os preconceitos raciais associados a essa diversidade de definições.
Com efeito, o caráter híbrido e a ambiguidade do mestiço são ressentidos como incômodos. O termo mulato, do espanhol mulo, tem nitidamente uma conotação mais pejorativa do que o termo mestiço, pois, no século XVIII, os índios tiveram uma certa revalorização através do mito do bom selvagem, de Rousseau, e da aceitação das civilizações incas e maias. A etimologia é um pretexto cômodo para inserir sobre o aspecto animal do fenômeno. Mais tarde, nota-se uma certa evolução da enciclopédia e seus suplementos, caracterizada pela passagem de uma concepção negativa, a hibridade animal, consequência da imoralidade de alguns brancos, a uma concepção positiva, sendo o mestiço considerado um indivíduo fisicamente mais vigoroso. É provável, segundo alguns autores, que essa versão positiva se deva a motivos econômicos e políticos. Mulato livre era um consumidor, além de ajudar na repressão e na captura dos escravos fugitivos. Neste trabalho, utilizaremos o conceito de mestiçagem para designar a generalidade de todos os casos de cruzamento ou miscigenação entre populações biologicamente diferentes, colocando o enfoque principal de nossas análises não sobre o fenômeno biológico enquanto tal, mas sim sobre os fatos sociais, psicológicos, econômicos e político-ideológicos decorrentes desse fenômeno biológico inerente à história evolutiva da humanidade. Seria totalmente errôneo representar graficamente essa história sob a forma de uma árvore e suas ramificações. Pois bem, se as ramificações de uma árvore representada por seus inúmeros galhos não se cruzam, a história da humanidade apresenta um gráfico diferente, no qual os galhos se cruzam. A mestiçagem na história da humanidade. O Egito Antigo, em diversas épocas de sua história, foi invadido pelos povos asiáticos, persas, sírios, fenícios, etc., e greco-romanos. Impossível não acreditar nos cruzamentos entre invasores e populações locais e até mesmo entre as classes dirigentes. As figuras polêmicas de Cleópatra, Tutancâmon, Ramsés II, consideradas negroides por alguns egiptólogos e arqueólogos e contestada por outros, ilustram essa remota mestiçagem. Na Grécia clássica, a mestiçagem é também um fato antigo. Acontecia até entre os membros das classes dirigentes vencidas e vencedoras que, por razão política, segundo nos dizem os historiadores, buscavam a fusão entre os membros das aristocracias dominantes. No plano cultural, foi a ocasião de uma descoberta mais aprofundada do outro, fosse ele judeu, romano ou iraniano, de um acolhimento das divindades orientais e de uma adesão às filosofias universalistas. Foi um momento durante o qual o alargamento dos horizontes levava à procura de outras referências. Mesmo considerando o paradigma da unidade universal, a mestiçagem étnica não criava um problema na Grécia Antiga, pois o importante era pertencer a uma cultura. Num tal contexto, o sangue não tem importância. Ser grego é aderir a um certo modo de pensamento que torna o indivíduo plenamente livre, por intermédio dos conceitos forjados pela língua grega. A mesma conclusão aplica-se ao mundo romano, pois o Império Romano foi uma civilização mestiça, como o demonstram não apenas as pesquisas no campo da onomástica e da antropologia física, como também o eco das proclamações de ideólogos importantes, como Cícero e Virgílio, e a ação voluntarista de numerosos chefes de Estado, como Júlio César, Cláudio e Caracalla. A mestiçagem no mundo romano foi uma realidade indiscutível, a tal ponto que o conde Joseph Arthur de Gobineau, autor do ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, apoiou-se largamente nela para explicar a queda das civilizações. No entanto, não se criou em torno dela nenhum preconceito, como aconteceu no mundo colonial. Com efeito, os critérios romanos não são raciais, mas sim fundamentados no status. Os privilégios são claros. De um lado, distingue-se os quirites dos
peregrinos, livres e escravos, pessoas beneficiárias dos direitos da cidade e as que se beneficiam apenas dos direitos naturais de todo ser humano. De outro lado, admite-se a dupla cidadania, o pertencimento a duas pátrias, a grande, de Roma, e a pequena, do lugar onde a pessoa nasceu. Direito de cidadania significa pertencer a uma célula autônoma e possuir, ipso facto, capacidades de natureza contratual. Porém, não significa que aquele que se beneficia dela não seja um mestiço. Tanto o modelo grego quanto o romano são fundamentalmente universalistas. No entanto, são diferentes porque a adesão do helenismo era, antes de mais nada, uma escolha cultural, integração de indivíduos a uma elite e que podiam, sozinhos, por sua educação, proclamar-se livres, isto é, gregos. O pertencimento a Roma, dona do mundo, era uma necessidade política, social e cultural. A liberdade consistia, para as cidades e as pessoas, em integrar-se cada vez mais profundamente, tornando-se uma colônia ou município e assumindo magistraturas. De qualquer modo, os dois modelos eram indiferentes à noção de raça. O essencial era a adesão a uma certa cultura, necessária para as elites, mas que não significava obrigatoriamente o abandono da cultura de seus ancestrais. A mestiçagem na história do pensamento. Na vasta reflexão dos filósofos das luzes sobre a diferença racial e sobre o alheio, o mestiço é sempre tratado como um ser ambivalente, visto ora como o mesmo, ora como o outro. Além do mais, a mestiçagem vai servir de pretexto para a discussão sobre a unidade da espécie humana. Para Voltaire, é uma anomalia, fruto de uma união escandalosa entre duas raças, de homens totalmente distintas. A irredutibilidade das raças humanas não está apenas na aparência exterior. Não podemos duvidar que a estrutura interna de um negro não seja diferente de um branco, porque a rede mucosa é branca entre uns e preta entre outros. Os mulatos são uma raça bastarda, oriunda de um negro e uma branca, ou de um branco e uma negra. Segundo Buffon, convencido da unidade da espécie humana, a mestiçagem nada tem de escandaloso. Pelo contrário, a Terra é, de certo modo, povoada por mestiços que constituem todas as categorias intermediárias que permitem passar por progressões quase insensíveis do branco ao negro, do amarelo ao branco. Os Fules, por exemplo, são uma espécie que parece fazer a nuance entre os mouros e os negros e poderiam ser mulatos produzidos pela mistura das duas nações. É fácil perceber que os Hotentotes não são verdadeiros negros, mas homens que, dentro da raça dos negros, começam a aproximar-se dos brancos, como os mouros na raça branca começam a aproximar-se dos negros. A convicção da unidade da espécie humana leva Buffon a eleger os fatores climáticos e culturais como explicação da variabilidade humana e a olhar positivamente a mestiçagem, contrariamente a Voltaire, que acreditava na fixidez da espécie e considera a mestiçagem uma anomalia lamentável e acidental. A corrente fixista de Voltaire tende a apoiar sua reflexão sobre a diferença em torno da questão de cor, enquanto Buffon, a cor é apenas um elemento entre outros. Não há apenas a mestiçagem das cores, há também a mestiçagem dos tamanhos, das formas físicas e das culturas. A recusa da mestiçagem, isto é, a convicção de que cada raça é irredutível a uma outra, obriga a aumentar o número das raças, enquanto a concepção unitária defendida por Buffon aumenta o número de variedades, mas admitem-se variáveis, menos admitem-se as raças. Diderot pensa que a fecundidade das mestiças é prova da unidade da espécie humana, pois todos que por meio da copulação perpetuam-se, conservando a similitude, devem ser considerados como da mesma espécie. Negros e brancos já estavam contidos na fecundidade dos primeiros homens e mulheres. Falando de Novo Mundo, Diderot disse que, em vez de ter apenas a fome do ouro, seria necessário levar a cada uma dessas religiões longínquas algumas centenas de jovens, homens e mulheres sãos, vigorosos, laboriosos e sábios. Os homens
casariam com as mulheres e as mulheres com os homens da região. A consanguinidade, o laço mais forte, faria logo dos estrangeiros e dos naturais do país uma só e única família. Nessa relação íntima, o habitante selvagem não tardaria a aprender as artes e os conhecimentos ocidentais. A América vista por Diderot já é caldeamento das três culturas, e ali a mestiçagem conservou o melhor de cada raça, a adaptação ao clima e ao meio ambiente dos autóctones, a força e os dons artísticos dos negros e a luz dos europeus. Na América do Norte, uma nova Atenas vai tomar o lugar da Europa fadigada. A regra geral está colocada desde 1770, no Rio de la Plata. Os espanhóis eram sitiados pelos selvagens. O casamento realizado com as Índias parece apropriado para dirimir a extrema aversão pelos selvagens. Da união dos dois povos tão estranhos, um ao outro nasceu a raça dos mestiços, que, com o tempo, tornou-se comum em toda a América Meridional. Assim, o destino dos espanhóis de todos os países do mundo é ter um sangue misturado. O dos mouros corre ainda em suas veias na Europa, o dos selvagens num outro hemisfério. A hipótese ainda tímida de 1770 é reafirmada com força em 1780. A pureza de sangue entre as nações, se for permitido expressar-se assim, do mesmo modo que a pureza de sangue entre as famílias, só pode ser momentânea, a menos que algumas instituições se oponham. Buffon e Diderot. Gente, só um segundinho que eu tenho que permitir o acesso das pessoas aqui, tá? Chega. Pronto. Buffon e Diderot são os únicos naturalistas que, longe de reduzir a hibridade à esterilidade, veem nela uma noção fecunda. Para Diderot, a mestiçagem é uma das manifestações mais brilhantes do poder criador da matéria. O híbrido é um ser intermediário, a passagem entre a matéria bruta e o vegetal, entre o vegetal e o animal, entre o animal e o homem, entre o homem e o homem. Na metade do século XVIII, Julien Offray de Lamartrie não era o único a defender a ideia de que os diferentes povos do universo provêm do cruzamento do homem branco com outros animais. No extremo, essa posição parece revelar um pensamento inconsciente que une, na sua origem, a ideia de mestiçagem e a de raça. As raças humanas são resultado de uma mestiçagem primitiva que corrompeu o homem branco, misturando seu sangue com o sangue das bestas, animais. Se o homem de cor é um degenerado, a mestiçagem é o instrumento da contaminação. A partir de 1745, Maupertuis desenvolveu a doutrina de epigênese, segundo a qual os híbridos tinham uma possibilidade de existência teórica, enquanto mistura de duas sementes e combinação probabilística das partículas que as compõem e transmitem variações individuais. Toda a união de um macho e uma fêmea podia ser considerada mestiçagem. Maupertuis supunha que o primeiro negro nasceu de um casal de brancos cujas partes seminais continham acidentalmente o princípio negro. Desse ponto de vista, nenhuma barreira separava as uniões mistas, pelo contrário, graças à mestiçagem, abria-se a possibilidade de criar novas espécies e melhorar aquelas já existentes, seguindo o exemplo de criadores de cães e de cavalos. Enquanto Maupertuis ainda acreditava na criação de monstros pelo cruzamento de espécies diferentes, em 1753, Buffon já definia a noção biológica da espécie como possibilidade de engendrar híbridos fecundos. Todas as variedades humanas, por mais diferentes que sejam, constituem uma espécie única. Se o negro e o branco não produzissem juntos, se seu produto permanecesse infecundo, se o mulato fosse uma verdadeira mula, haveria, então, duas espécies diferentes. Mas essa hipótese foi desmentida pelos fatos, assegurava ele. As raças humanas são, então, degenerações e alterações provocadas por causas ligadas ao meio e ao clima, a partir da raça branca que constitui o protótipo da espécie. Em 1766, Buffon
acrescenta que a mestiçagem é o meio mais rápido para reconduzir a espécie e seus traços originais e reintegrar a natureza do homem. Bastariam, por exemplo, 4 gerações de cruzamentos sucessivos com o branco para que o mulato perdesse os traços degenerados do negro. Kant pronunciou-se sobre o problema da raça pela primeira vez em 1775 e, pela segunda, em 1785. Reconhece que Buffon tinha razão ao adotar o critério de geração para definir a espécie humana, mas pergunta por que não estendeu o mesmo critério à definição das raças. Segundo ele, a produção de híbridos se constituía justamente em um teste fundamental para estabelecer a natureza biológica distinta das variedades e das raças. Entre os brancos, um homem louro pode ter filhos louros ou morenos, como uma mulher morena, com uma mulher morena. Os caracteres dos pais não se misturam. Mas, no caso da união entre indivíduos de raças diferentes, pelo contrário, tem-se indivíduos infalivelmente bastardos, nos quais as características dos pais são misturadas. Isso demonstra que os caracteres raciais derivam de princípios genéticos não modificáveis, 4 germes pré-formados, então presentes no tipo humano original, sendo cada um desenvolvido sob o estímulo de um clima determinado, com a finalidade de permitir à espécie humana povoar todo o globo terrestre, segundo um destino bem preciso da natureza. Coerente com sua tese, Kant acredita na de Buffon, segundo a qual uma mistura de diversas raças, nas proporções determinadas, pode reconduzir ao novo tipo humano original. Longe de ser um meio para melhorar a espécie humana, a mestiçagem parece destinada a estragá-la. Os produtos bastardos, escreve Kant, num fragmento inédito de 1790, degradaram a boa raça sem melhorar proporcionalmente a raça ruim. A condenação da mestiçagem como transgressão das leis naturais era ainda mais fácil no domínio das concepções poligenistas. Em 1744, num livro que fez escola entre os extremos defensores da escravidão, Edward Long, proprietário de escravos na Jamaica, defendeu também a tese de que brancos e negros não tinham a mesma origem e que constituíam espécies diferentes do mesmo gênero, gênus. Segundo ele, os mulatos oferecem a prova de que os brancos e os negros são 2 espécies distintas, pois, ao cruzar os mulatos, estes não eram capazes de reproduzir sua espécie, prova de que pertence ao gênero das mulas. Quando os fatos pareciam desmenti-lo, pois existiam casais de mulatos com filhos, Long assegurava que o verdadeiro pai podia ser um branco ou um negro. Eis, grosso modo, o panorama das posições tomadas pelos estudiosos do século das luzes em relação à mestiçagem. Por falta de qualquer conhecimento preciso sobre as leis da hereditariedade, o saber ocidental não conquistou progresso até a segunda metade do século XIX. As alternativas teóricas permaneceram, em grande parte, as mesmas, mas, cada vez mais, na medida em que o tempo passava, elas assumiam também aspectos políticos. Os frutos da mestiçagem, antes objeto da história natural, estavam se transformando em sujeitos da história civil. Aos olhos dos colonos brancos, que consideravam os homens de cor concorrentes perigosos, a mestiçagem não deveria aparecer, evidentemente, como uma prática positiva. Daniel Lesallier, um dos que propuseram a abolição gradual da escravidão, recomendava a extinção do comércio de mulheres negras, visto que os mulatos constituíam uma raça abastada e viciosa, juntando aos vícios de sua origem negra a insolência e a preguiça provocadas pelo orgulho de sua origem branca. Alguns levaram ao extremo este ponto de vista. Se o negro resulta de um sangue puro, enquanto o mulato tem sangue misturado, é evidente também que o negro está acima do mulato, como o ouro puro está acima do ouro misturado. Marquis de Chastellux, comparando a escravidão da antiguidade à da América, observa que, no segundo caso, não é apenas o escravo que fica abaixo do mestre, mas também o negro que fica abaixo do branco. O caminho para acabar com a escravidão seria desembaraçar-se dos negros através de casamentos mistos, sucessivos, até que a cor fosse totalmente limpa. No discurso dos filósofos do século XVIII,
os interesses humanitários se misturavam e se confundiam com os cálculos políticos e econômicos. O elogio da mestiçagem, os direitos cada vez mais reconhecidos aos mestiços, são devidos a essa posição intermediária entre brancos e escravizados negros. Mas isso não elimina os equívocos. Se o mestiço é reconhecido como homem completo, é essencialmente porque ele tem o precioso sangue branco e porque pode ser utilizado para fins políticos. De Palm escreve o seguinte em suas Recherches philosophiques, pesquisas filosóficas, sobre Garcilaso de la Vega. Ele foi apenas um mestiço, nascido em curso de um pai espanhol e de uma mãe peruana. Ele nunca teria escrito se não tivesse um pai europeu. No entanto, a exaltação da mestiçagem não constitui, ipso facto, um triunfo sobre o racismo, pois a questão política colocada pelos homens livres das colônias, e que passaram a dominar a reflexão antropológica, só ajudou na sua exacerbação. Sabemos todos que, após a fundação das colônias, caso das ilhas francesas, da América Espanhola e Portuguesa, essas encontravam-se marcadas por um desequilíbrio numérico importante entre os sexos, pois os colonos e os contratados eram, na sua maioria, do sexo masculino. As autoridades tentavam remediar a situação ao fazer vir seus respectivos países, França, Portugal, Espanha, mulheres brancas. Estas, muitas vezes órfãs, vagabundas, prostitutas e outros elementos indesejáveis da sociedade foram aceitas rapidamente como esposas pelos brancos, que partilhavam, aliás, a mesma origem social. Mas, como o elemento feminino da população branca permanecia em número insuficiente, os colonos continuaram a satisfazer suas necessidades sexuais com mulheres de outra raça. Em 1681, o administrador de São Domingos assinalou que 4.000 brancos contra 400 brancas viviam nessa colônia. Em 1713, o governador Blenac reconheceu que o número de rapazes era mais considerável do que o de moças, o que deixava os rapazes na desordem por concubinagem pública com as negras e as mulatas. Se os brancos não hesitaram em manter relações sexuais com as mulheres negras, índias e mestiças, isso não significa em absoluto que aceitaram os princípios de igualdade racial. Esse fato sublinha mais a existência das necessidades físicas e os meios para satisfazê-las numa sociedade incontestavelmente dominada pelos europeus, tanto no plano econômico quanto no político. Vista dentro desse contexto colonial, a mestiçagem deveria ser encarada, primeiramente, não como um sinal de integração e de harmonia social, mas sim como dupla opressão racial e sexual, e o mulato como símbolo eloquente da exploração sexual da mulher escravizada pelo senhor branco. Embora o casamento com uma mulher de outra raça possa ser interpretado como símbolo de uma grande tolerância, é preciso dizer que os casamentos desse tipo foram muito raros. As autoridades das ilhas, no caso da França, insistiam no fato de que o direito de dominação do branco decorria de um sistema de castas, que interditava os casamentos mistos. Por isso, no contexto colonial, a mestiçagem é também vista como uma nova categoria ameaçadora do sistema maniqueísta, branco-negro, mestre-escravo, sendo o mulato um elemento perturbador da ordem socio-racial. A mestiçagem tende a apagar a marca indelével da cor. Por esse motivo, as autoridades da colônia viam o casamento misto como uma conjunção criminal de homens e mulheres de espécies diferentes, que geravam frutos considerados como desordem na natureza, para não dizer desordem social. Por isso, nas Ilhas Francesas, preparou-se gradativamente uma política de exclusão e discriminação dos mulatos que pode ser ilustrada por um certo número de projetos jurídicos, entre os quais o famoso Código Negro, de 1685. Esse código, apesar de alguma permeabilidade à terminologia racial, se inspirou no direito romano. Não estabelece nenhuma distinção racial entre brancos e homens de cor, e a única divisão que reconhece é aquela entre os que nasceram em liberdade, os ingênuos, e os que ascenderam à liberdade, os alforriados, declarando a igualdade
declarando a igualdade entre todos os homens livres, independentemente do estatuto anterior, o Código permitia ao mestre casar com sua escrava sob a condição de que ela e seus filhos fossem alforriados. Ao impor uma mulata ao colono que vivia em concubinagem e ao confiscar-lhe a mulher e os filhos nascidos de uma união ilegítima, o Código esperava desencorajar a exploração sexual das escravas. Infelizmente, essas medidas ficaram mais no sonho do legista do que na realidade social. Os mestres continuaram a abusar das mulheres negras de suas plantações sem que lhes fossem aplicada multa ou qualquer outra punição. Em 1711, Guadalupe torna-se a primeira colônia a proibir o casamento misto. O Código de 1724 fez a mesma coisa em Lusiânia. Até o clero das colônias era contra os cruzamentos raciais, em vez de insistir sobre a igualdade de todos perante o sacramento do casamento. O superior das missões via nesses cruzamentos uma conjunção criminal de homens e mulheres de espécies diferentes, dando nascimento a um fruto monstro da natureza. A interdição estipulada pela lei aos casamentos interraciais tinha como objetivo evitar toda e qualquer confusão entre o status dos homens livres e dos escravos. Tratava-se de manter intactas as relações entre mestres e escravos. Porém, os preconceitos raciais não estavam ausentes nessas proibições, pois, se todos os homens brancos eram proibidos de casar com negras, alforriadas ou escravas, aos homens alforriados não era proibido casar com negras. No decorrer do século XVIII, será tomado um certo número de disposições legais e regulamentares visando instaurar nas ilhas um regime de castas baseado na distinção das cores, regime esse que encontra a sua expressão definitiva depois de 1760. De então em diante, o estatuto jurídico das pessoas é definido em função de sua cor. A primeira frente já aberta concerne às uniões interraciais. Desde 1664, um decreto-lei pune com chicote dirigentes e valetes brancos que debocham das negras. O Código Negro, promulgado em 1685, seguia nessa direção ao condenar a ilegitimidade dessas uniões. O objetivo agora é anular o artigo que autorizava, em contrapartida, os casamentos entre livres e escravos. De fato, tal anulação se torna norma para a nova colônia de Lusiânia e impõe-se na Guiana em 1741. Os nobres que se casam com as mulatas são destituídos de seus títulos de nobreza. Cria-se em São Domingos uma nova classe intermediária de mesaliers, isto é, brancos que ousaram atravessar o limite e escolher um cônjuge entre as pessoas de cor. Essas pessoas se unem por mesalliança aos homens livres. A mancha que as marca é considerada indelével e aplica-se até aos seus descendentes. E aqui vem um texto em francês, um branco que esposa legitimamente uma mulata, descende de um outro branco e deve... gente, meu francês aqui não é muito bom, vou levar tempo traduzindo, depois a gente traduz, tá? Assim, afirma-se porque nós temos pouco tempo, né? E já são 18h44. Eu queria que a gente fizesse ainda um debate, mas o texto é grande, né? Esse texto realmente é grande. Mas eu acho que dá para a gente fazer assim. Pelo menos a gente faz a leitura, e eu acho que a gente pode fazer um debate com o tempo que der, né? Até às 7, quem puder ficar até às 7, a gente fica mais uns 20 minutos no máximo. E aí, porque eu queria que a gente firmasse bem essa questão histórica, entendeu? O que vocês acham? A gente prossegue na leitura ou a gente faz o debate a partir daqui? A tônica do texto, né, deu para perceber que ele quer mais estabelecer aqui um conceito político de mestiçagem do que exatamente um conceito biológico, né? Quer dizer, fez uma construção política, né, a respeito da mestiçagem. E aí, vem aqui mais uma parte histórica, né, que eu acho que a gente pode complementar a leitura, né?
posteriormente. Uma pena, né, que nosso tempo é curto. E depois ainda tinha a parte aqui do século XIX e século XX, a questão da mistura das raças na doutrina nórdica. Esse texto é muito interessante, gente. Eu recomendo que a gente realmente faça uma leitura mais atenta. Eu vou propor o seguinte, nós vamos parar aqui na página 37, eu só queria ler essa parte final aqui, que é das ideologias da mestiçagem, e a gente fecha e faz o debate, tá? Página 51, ideologias da mestiçagem. As teorias de Adolf Hitler, formuladas no livro Mein Kampf, desde 1922, e de Minha Luta, né, que é o livro do Hitler, desde 1922, e difundidas largamente na Alemanha e na França, a partir de 1933, além de decretar uma hierarquia das raças humanas, condenam a mestiçagem das raças como degenerência e vergonha racial. A mestiçagem racial, assim, foi considerada pela ideologia nazista como um processo que provoca o desaparecimento das qualidades que outrora tornaram o povo conquistador capaz de conquistas. São particularmente as energias civilizadoras que a mestiçagem com uma raça inferior faz desaparecer. A consequência mais palpável e brutal dessa teoria racial de Hitler foi a esterilização forçada, desde 1933, de todos os mestiços nascidos na Alemanha, das relações entre negros e brancos. Em particular, os mais de 900 atiradores senegaleses, magrebinos e malgaches, estabelecidos após a Primeira Guerra na margem esquerda do Reno. Nos anos 30, a França colonial lança a ideia de mestiçagem cultural, em oposição às noções de pureza racial e cultural, de vergonha racial e de hierarquia das raças próprias à ideologia nazista. Trata-se de um projeto de aculturação, ou melhor, de assimilação, configurando-se como ideologia colonial da França republicana e cumprindo funções políticas e pedagógicas. A primeira materialização dessa ideologia se encontra na criação de um teatro africano de língua francesa na escola William-Ponty, de Gorée, em 1933. A partir de 1936, a mestiçagem cultural, então designada também de síntese cultural e de cultura euro-africana, provocou uma grande polêmica entre os próprios sujeitos da mestiçagem, isto é, a primeira geração de intelectuais, educadores e funcionários africanos. Havia, sem dúvida, como em toda polêmica, vozes africanas em favor e contra a ideologia da mestiçagem cultural. Jovem poeta, Senhor escreve a respeito contra a ideologia da mestiçagem cultural, e aqui vem a citação dele. Bom, então, gente, eu queria que a gente, nesses nossos 15, 10 minutinhos aí que faltam, a gente conseguisse extrair aqui o que é importante desse texto, né? O que a mim me parece é que a discussão que ele quer travar aqui é que desde o século XVIII existe um apoio, vamos dizer assim, de intelectuais, filósofos, né, a respeito da condenação da mestiçagem no Ocidente, né? Isso fica bem claro. E isso é uma herança que a gente carrega até hoje, né? Porque essa questão da mestiçagem, especialmente aqui no Brasil, ela coloca a discussão do racismo nesse ponto fragmentado, né? Em que a gente nem sempre identifica uma pessoa como negra em razão das misturas que foram acontecendo ao longo da história, né? E aí essa pessoa é mais poupada, vamos dizer assim, de certos estigmas que são lançados sobre quem se considera negro efetivamente. E isso vai criando, acho que um caldo, né, de injustiça muito mais cruel, né? Muito mais cruel, porque aí a gente começa, dentro da própria ideia de mestiçagem, a fazer distinções, né? Isso tem uma explicação, né? A gente está vendo aí, né? E um certo apoio dado pela filosofia e pelos intelectuais da época, e a gente está falando de iluminismo, né? Quer dizer, o século das luzes
nessa época se encontram justificativas, né, para essa questão da mestiçagem racial. Então, eu vejo aqui que há uma questão, um conceito político, até certo ponto econômico, de raça e de mestiçagem. E isso, obviamente, chega ao Brasil. Ele vai falar depois da história da mestiçagem no Brasil, que é a segunda parte do texto. Mas eu queria, pelo menos, que a gente fizesse um debate sobre isso. Afinal de contas, o que é mestiçagem, né? Por que esse assunto é tão importante, né? Por que isso toca tanto nas discussões raciais, seja aqui no Brasil ou em outras partes do mundo? O que vocês acharam do texto aí? O que a gente pode discutir a partir desse texto? Professor? Sim. Igor. Desculpa, Igor. Eu estou um pouco ainda fora do contexto aí de leitura, mas eu não me perdi na leitura do Silvio, né? Que é o autor que o senhor propôs, e eu estou amando a leitura. Legal. E eu acho que com o que eu li até agora, o termo propriamente dito, mestiço, homem de cor, o sangue, essas questões são mais uma ideologia, né? Uma ideologia, então, que ele trata no livro, que o Silvio trata até um pouco menos detalhado, mas achei interessante o senhor ler e trazer esse contexto mais histórico do racismo como processo histórico, e isso abrilhantou aqui a minha leitura até então. E eu acho que tem a ver, não sei se eu estou equivocado, mas com a ideologia da supremacia, né, do interesse branco, digamos assim, na questão de trazer termos, né, termos mestiço, ou outros que estão dentro dessa linha do racismo. Não, muito bom, Igor. E realmente o livro do Silvio Almeida, a gente nem leu todo, a gente só ficou no conceito de racismo estrutural, né? Que é aquela ideia de que o racismo ele está nas estruturas da sociedade, né? E que vão se reproduzindo. Então foi mais a preocupação, mas ele trabalha com o conceito de racismo em outras perspectivas, na perspectiva histórica, na perspectiva política, na perspectiva econômica. E a gente vai ler ainda essa parte do livro dele mais adiante, provavelmente no próximo semestre, né? Porque nossas atividades encerram agora no próximo encontro. E eu, para quem chegou depois, eu falava no comecinho que a ideia é a gente trazer para o nosso último encontro o Frei Davi, que é o presidente da ONG Educafro, e ele é um cara que vem aí num processo histórico, né, de combate ao racismo, combate ao racismo, e eu acho que vai ser bastante interessante a palestra dele. Mas, boa, obrigado, Igor, pela intervenção. Alguém mais queria fazer alguma consideração sobre o texto que a gente leu, esse conceito de mestiçagem? Como é que vocês enxergam isso, né? Isso é uma coisa construída ideologicamente de caso pensado, ou isso foi acontecendo um pouco pelo acaso? Nós aqui no Brasil, a gente poupa mais as pessoas em razão da intensidade da negritude ou não? O que vocês acham? Professor, tá ouvindo bem? Sim, Mariana, pode falar. Um adendo ao que o Igor falou, outro dia minha mãe estava me falando que a palavra que referia uma pessoa como de cor é uma expressão racista. Se tornou uma expressão racista, porque uma pessoa de cor, todos nós temos cores. Ela me explicou, né? Todos nós temos cores. E chamar outra pessoa de cor é uma expressão racista. Eu acho que o livro está um pouco, né? A cada dia nós estamos evoluindo e pensando direito, né, nas expressões, né? E em tudo isso, acho que é o caminho certo, né? É verdade, Mariana. Tinha e Não só ainda a tem maneira, isso, né? não só a maneira de pensar, mas a maneira de se expressar também, que tá muito enraizado. Pois é. Tem isso mesmo. E você disse bem nessa coisa, né? Fulano é de cor, né?
até mesmo nas crianças, por exemplo, na minha geração, quando eu era criança, a gente via um estojo, né, de lápis e tinha o lápis cor de pele. Mas era o salmão, né, que está mais próximo, né, da pele branca. Agora, a pele negra era ignorada, né? Você vê, o bebê negro era ignorado nas propagandas, né? Você não via um bebê negro, hoje já se vê, né? Então, quer dizer, nós acho que evoluímos um pouco, né? E você tem razão, isto faz parte até mesmo de uma certa comunicação cultural, né? Você falar isso, né? E tem a ver com o assunto da mestiçagem, porque aí você, para dizer que alguém não é preto, porque preto teria um estigma, ou negro tem um estigma, né? Como se fosse uma ofensa você falar e constatar que a pessoa é negra ou é preta, então você usa os eufemismos, né? Que aí a pessoa, fulano é de cor, né? É mulato, né? O pardo, né? Embora para o IBGE o pardo seja uma categoria, né? Vocês sabem. Que fica lá entre o branco e o negro, que seria o mestiço, o mulato tratado aqui no texto. É que mulato tem um estigma também. Vocês viram que a expressão mulato vem de mula, né? Quer dizer, é uma designação até mesmo injuriosa, né? Então, aí se usa o pardo, né? E isso está na nossa comunicação. Então, o objetivo nosso aqui no grupo é a gente começar a ter contato com certas leituras para que a gente entenda o fenômeno do racismo não com um certo tabu que se criou em torno desta expressão, né? Como se você estudar o racismo fosse até uma coisa proibida, quando é uma coisa necessária. Até para que a gente possa, na nossa linguagem, na nossa comunicação e nos nossos hábitos que compõem a nossa cultura, a gente ter uma postura mais igualitária, né? E, portanto, não racista ou menos racista. Como disse aqui a Mariana, quando fala, né, dessas expressões, né? Fulano é de cor, né? É um eufemismo, porque a gente tem uma certa resistência de dizer, fulano é negro, eu sou negro, né? Você se identificar como eu sou branco, não é? Agora, é claro que isso está permeado por questões culturais, econômicas, políticas, que faz com que a pessoa não branca não se identifique como ela é. Evite até dizer que ela é negra, não é? E aí vão se buscando os eufemismos. Então, acho que a gente precisa dessa leitura, todo mundo acho que precisaria, né? Não só nós aqui, todo mundo, que é para você ir tirando esses fantasmas, né? Que foram sendo construídos em torno aqui da nossa sociedade e que dificulta o entendimento do racismo como um problema estruturante da sociedade. Então, é por isso que eu acho que as leituras são importantes. E aí, gente? Professor Cleuso. Pois não, Walter. Professor, só uma observação aqui, esses comentários dos colegas anteriores, acho que essa questão se relaciona também com a mestiçagem, né? À medida que esse processo de interação, digamos, de raça foi seguindo, e os mestiços, no modo geral, foram numericamente ficando, enfim, um grupo mais representativo em termos numéricos, né? E eu não sei das outras experiências, né? É uma experiência muito pessoal minha, mas no interior de São Paulo existia uma expressão muito preconceituosa, assim, já muito antiga, secular, que isso era serviço de preto, né? Isso é uma expressão, acho que também generalizou pelo Brasil inteiro, mas especialmente lá tinha muito, né? Bom, eu via essa expressão se perpetuar de geração a geração, mesmo com o esbranquiçamento, né, da raça, né, da cor da pele, no sentido de que a expressão permaneceu com, digamos, o sentido injurioso dela, permaneceu, mesmo havendo, digamos assim, a designação do mestiço de uma forma geral, né? Ou seja, os brancos, se a gente pode colocar assim, né, o clareamento da pele, numericamente, um maior número de indivíduos, não diminuiu proporcionalmente como a conduta de olhar para aquele grupo de pessoas com uma, digamos assim, uma cápside minúscula, né? Alguma coisa assim.
Isso também relaciona que, mostra que a conduta racista em relação a esse grupo de indivíduos permaneceu, independentemente da cor da pele deles. Né? Uhum. Sim, é verdade. E até hoje, né, Walter, tem razão. Eu queria Professor, destacar... inclusive, desculpa aí, professor, Oi. Igor de novo. Oi. Isso que o colega Walter colocou, professor, o autor Silva Almeida, né, até cita, e lembrei até do senhor, ele diz, eu sou professor negro, advogado, e agora observo, depois de estudar o racismo, isso que o colega Walter trouxe, essa população que se diz identificada lá, como preta ou quem quer que seja, nessa visão, não reconhecia, né, esse cargo para o professor Silvio, ou professor Cleucio, ou seja, a representatividade nesses casos era, na visão dele, né, era mais evidente, né, ou seja, mesmo ele estando naquele cargo, e mesmo eles ocupando toda essa representatividade, a visão subalterna e a visão dos próprios pretos eram de que não era cargo dele. Uhum. Sim. E é engraçado isso como se relaciona, porque havia ali, digamos, aquela perspectiva que o autor tratava, digamos assim, do negro se enxergar mais branco, né? Aquela perspectiva histórica. Porém, o reverso digamos, do olhar social parecia indiferente, né? Independentemente digamos assim, da proporção de melanina que ele carregava na pele, né? O olhar para o mesmo grupo social, né? Muito, independentemente disso. Não sei se foi uma impressão minha só, também queria ouvir os colegas, mas eu achei interessante comentar essa impressão. E essa impressão que fica, professor, é dessa indiferença. A indiferença da sociedade, então, nessa visão do racismo estrutural, que o senhor citou aí. Sim. Por isso que ele é uma questão que está na estrutura da sociedade, né? Quer dizer, nas micro-relações, né? Sejam elas entre amigos, parentes, vizinhos, né? Você vai encontrar isso, né? E é uma coisa muito triste para quem é vitimizado, né, digamos, por esse tipo de comportamento, porque você começa até de forma inconsciente a se inferiorizar. Por isso que a discussão em torno desse tema, ela é uma discussão do ponto de vista ético absolutamente justa, porque coloca as pessoas em pé de igualdade naquilo que elas verdadeiramente são, né, na sua condição humana. Então, por isso que é muito importante, eu acho, que a gente discutir. Eu não sei se vocês perceberam, claro que perceberam, desculpa, eu estava lendo rápido, porque eu estava ansioso para tentar ler a maior parte do texto, né? Mas eu já sabia que o tempo ia nos vencer. Mas fica o convite para continuar a leitura. Mas assim, gente, uma coisa que chama a atenção, né? Você vê que aqui ele coloca, né? Bom, filósofos, né? Como Kant, né? Buffon, entre outros pensadores da época, eles tinham, e são pessoas, e eu não estou desmerecendo o pensamento de Kant, não é isso. Dizendo assim, não, Kant era racista, não é isso que eu estou falando. Seria até uma tolice. Mas ele tenta justificar, né, a condenação à mestiçagem, né, e obviamente que ele também não está incluindo o negro no mesmo status de igualdade dos brancos, né, europeus, mas ele procura uma justificativa, uma explicação ética, né, para isso. Quer dizer, ele está dando um fundamento filosófico, ainda que de ordem abstrata, né, porque não é científica, eles não tinham os instrumentos científicos que se tem hoje para mostrar que todo mundo era igual, né? Mas ele busca um argumento abstrato, crítico, né, para tentar condenar a ideia da mestiçagem. Então, veja, né, o que leva a isso, né?
É o que leva você, né, a condenar a mestiçagem, a mistura entre as raças. Qual é a explicação ética para isso? Eu fico me perguntando. Não sei se vocês fazem essa pergunta, né? Professor, Diga lá, Vanderlei. essa questão de mestiçagem, eu passei isso, e olha que eu sou, nem sei que cor, né, porque indefinida, vamos dizer assim. Quando eu era pequena, o meu avô, ele é racista. E quando eu conheci ele, a primeira coisa que ele falou assim, nossa, essa menina é mestiça, é negra, porque meu cabelo é cacheado, né? E aí, tipo assim, e ele cuidava de mim, ele me batia muito, porque meu cabelo era, como ele dizia, duro. Então, assim, teve uma vez que ele me trancou do lado de fora, e eu tomei chuva, e disso daí eu fiquei doente, e aí veio meus problemas respiratórios, tanto que eu tenho pneumonia crônica por causa disso, entendeu? Ele nunca aceitou, assim, a questão de ter uma neta, assim, e olha que eu não sou tão escura, tem um primo meu que é bem moreno mesmo, e ele chama de macaca, ele, tipo, não considera a gente como se fosse da família, e o tempo que eu fiquei com ele, eu sofri, porque ele pegava o meu cabelo e, tipo assim, puxava com força, com raiva, você percebia, eu ficava com a minha cabeça doendo. E eu falava para minha mãe, e ele contava uma história como, não, ela que estava dando trabalho. Eu falei, mas eu nem me mexia, eu ficava quieta. Então, assim, ele me maltratava, não o fato de eu ser, sei lá, eu era uma criança quieta, minha mãe falou, só que o fato de eu ter descendência, porque meu pai, eu não conheço, mas minha mãe falou que meu pai era negro. Então, para isso, para ele era uma ofensa, entendeu? Tanto que até hoje eu não tenho contato mais com ele. Desde que eu fiquei doente, peguei essa pneumonia crônica por causa dele, que ele me colocava do lado de fora na chuva, eu me afastei totalmente dele, e minha mãe também, porque ele não aceitava essa situação. Só que os outros netos dele, que são mais branquinhos, cabelo liso, tudo, ele tem mais afeto. Então, tipo assim, ele me chamava de macaca, de neguinha, de mestiça, cabelo duro. Tipo assim, ele sempre ficava me ofendendo. E eu cresci com isso na minha cabeça, entendeu? Eu ficava assim, gente, mas por quê? Eu não entendia a diferença. Se eu ficava assim, mas eu sou do mesmo sangue dele, por que ele tá me criticando? Eu nem conheço meu pai, eu não faço a mínima ideia por que ele tá me tratando assim. E o único jeito para não a situação ficar pior foi ele se afastando de vez da gente. Aí minha mãe teve que se afastar, porque senão ele poderia fazer até, sei lá, outra coisa comigo, entendeu? Mas essa situação é muito chata, porque outro preconceito que eu já passei também foi em São Paulo. Sou de São Paulo, e eu fui procurar emprego, e ela estava perguntando qual a sua cor. Isso foi em 2000, 2001. E eu fiquei assim, eu não sei, porque aí a mulher foi e decidiu para mim, você é meio amarela, mas seu cabelo é duro, meio duro assim, né? Aí eu fiquei assim, olhando pra cara dela, tipo, porque meu cabelo é cacheado. Eu falei, uai, gente, agora vamos decidir que cor que eu sou? Eu não sabia, eu tinha muita dificuldade de entender se isso era requisito para arrumar emprego. E ela pegou e marcou. Então, e ela pegou e marcou, falou que não era amarela, eu era parda. Aí ela colocou do lado, ou mestiça, que tinha essa opção também. Aí eu fiquei assim, gente, mas nem eu sei, assim, sabe? Eu ficava muito em dúvida do que eu era. Mas aí eu comecei, assim, tanto que eu sou casada, meu marido é negro, e meu avô, minha família não tem contato com eles, porque eu sei que eles são preconceituosos. É difícil, viu? Vanderlei, então, esse seu depoimento, né, é realmente muito triste. E é lamentável aí o comportamento do seu avô. Mas isso mostra, né, como essa discussão de racismo no Brasil precisa ser bem enfrentada. E olha que, como você disse, você é mestiça, né? Acho que todos nós aqui somos mestiços nesta sala virtual, não é? Então, você imagina se você tivesse a minha cor, né? Como o tratamento do seu avô seria até mais repulsivo, provavelmente, né? Sim. Então, porque entra nessa discussão aí, né, de mestiçagem. Então, o que a gente precisa é romper, né, este problema, de entender que mesmo o mestiço, ele é igual a negros, brancos, não é? E a gente precisa discutir esse tema, porque os tratamentos não são iguais, né? Você mesmo disse aí na sua própria família, né? Os outros parentes, né? Os outros netos são tratados diferente, né? Dos netos que descendem do seu pai. Né? Final de ano, todo mundo ganhava presente, os branquinhos, cabelo bom, liso, né? E eu sempre era excluída. Eu e meu outro primo. Então, assim, a gente sempre foi excluído de certas coisas.
Tanto que ele viajava, tudo, comprava presente para todo mundo, só que a gente sempre era excluído. Então, assim, ele não considera a gente como neto. É tipo, ele sabe que a gente existe, mas não é neto. E ele mesmo já falou que a única neta dele era Yasmin e Elizabeth, porque são as duas brancas do cabelo tom. Aí eu falei, tá bom. Então, se não me considera, também não vou considerar. Vou fazer o quê? Que eu não vou obrigar ele querer a gostar de mim. Ele não gosta. Uhum. Pois é, isso impõe a pessoa um sofrimento, né? Você, como criança, talvez hoje, mais você é adulta, né? Saiba até mesmo lidar com esse assunto de uma forma diferente, mas para uma criança realmente é muito traumatizante, né? Muito duro, muito triste, né? Muito triste. Mas obrigado, Vanderleia, pelo seu depoimento aí, eu acho que muito bom, né? Muito Professor, bem colocado. eu acho que esse é um problema da sociedade brasileira, que eles, as pessoas, elas são vistas como brancas, né, na sociedade, são vistas como brancas, mas elas se colocam como brancas de uma forma, por exemplo, no filme Bacurau, passou até ontem ele, tem aquela cena, né, que os dois, eles falam assim, o casal, né, eles falam assim, nós somos do Sul, lá, falam para os gringos, né, nós somos do Sul, lá no Sul temos colônias de alemão, polonês, não sei o quê, nós somos iguais, quase iguais a você. Aí os gringos olham para eles e falam assim, ué, vocês não são iguais, gente. Vocês são brancos, mas olha aí, ó. Aí aponta para a moça. O seu nariz te denuncia. Aí a outra mulher aponta para o rapaz e fala assim, você é um latino bonitão, você tá mais para mexicano. E zombam da cara deles, entendeu? Acho que todo mundo, se você se acha branco, você devia assistir o filme Bacurau, pelo menos aquela partezinha, para entender que é uma coisa bem mais complexa, entendeu? Bem maior. A sociedade, o pardo, a sociedade é tão racista que o pardo ele se torna branco, né? É só essa observação. Muito bem, não, e muito bem feita, Mariana. Realmente, eu não assisti ontem, eu assisti o filme Bacurau no cinema quando passou, e realmente tem essa passagem, muito bem lembrada, né? É uma coisa terrível, porque, de fato, isso lembra até não sei se isso é uma piada, se aconteceu, mas enfim, vamos tomar como se fosse verdade, do brasileiro que queria entrar num grupo de skinheads lá na Alemanha. E aí os caras falaram para ele queria entrar no grupo de skinheads, tal, ele era branco, cabeça raspada também, eles disseram, nós não aceitamos latinos, né? Então, quer dizer, você vê que o preconceito, né, também está associado a uma racialização em razão da origem, né? O que a Mariana está falando aí, né? Eles, embora fossem, né, brancos brasileiros aqui considerados, né, brancos, tal, enfim, do Rio Grande do Sul, tal, mas na visão daqueles psicopatas, né? Eles eram os agressores lá da cidade, né? Psicopatas, né? Na visão deles, eles não eram igual a eles, né? Então, essa questão de racialização é realmente complexa, como diz a Mariana. Mas eu acho que a gente começa a entender melhor, né, como é que isso se forma num processo histórico e que vai se reproduzindo, né? Quer dizer, no século XVIII já se tinha os mesmos problemas que nós temos hoje. E hoje é que a gente está tendo coragem de discutir, concorda? Pelo menos no Brasil, hoje que a gente está tendo coragem de discutir. Até ontem a gente não discutia, a gente deixava esse assunto debaixo do tapete. Você não via a sociedade brasileira na sua diversidade representada, mas tudo bem. Aliás, tudo mal, mas se deixava isso como um problema que tinha que se deixar para depois. E hoje ele se tornou emergencial, né? E está aí os problemas, né? Que agora eles estão acarretando, né? Está eclodindo. Aí acho que com as redes sociais, só assim a gente pôde ver na sua dimensão crua o problema que aconteceu com o rapaz lá no Rio Grande do Sul, né? Porque filmaram. Até então,
você não tinha acesso a isso, né? Era uma narrativa de alguém que ia falar. E se quem escrevesse a reportagem fosse racista? Ele ia escrever do seu ponto de vista, não é? Então, quer dizer, nesse ponto, as redes sociais permitem que a gente tenha uma visão mais verdadeira, mais autêntica, né, dos problemas, das coisas. E aí, mais alguém queria fazer o seu comentário sobre o nosso tema de hoje, o texto de hoje? Professor, só para não... Fala, Irapuã. Só para eu participar. Quanto ao comentário da colega aí, eu acho que, da colega do avô, né? O avô era... Vanderleia. Vanderleia. Eu acho assim, tem muita maldade também, sabe? As pessoas são pessoas más, né? Eles usam de algum artifício, né? Como argumento, né? Para fazer maldade. Imagina a criança deixar reiteradas vezes na chuva, só porque é por da cor, até porque a pessoa é má mesmo, né? Ela usa aquilo pela fraqueza da pessoa como argumento, né? Eu vejo muito também, professor, que a questão do racismo é apenas um pano de fundo, né? Até o outro exemplo que a colega deu, a Mariana. Mariana? Mariana. Mariana. A respeito dos que se acham brancos, mas que hora que está de frente do ariano mesmo, né? Recebe um dedo na cara. Ou seja, tem muita xenofobia também, né? Eu percebo isso também. Só que o negro ele é mais latente, né? Visualmente. Então, até entre os dele, ele serve um pouco de vamos dizer assim, de alvo, né? Para as raivas, né? Então, assim, pelos dois depoimentos das colegas e pelo texto também, eu cheguei um pouco a essa conclusão aí. Muito a ver com o instinto da pessoa mesmo, de bem ou mal, né? E usam isso aí como argumentos. Tem essa questão aí que você coloca mais de um ponto de vista subjetivo, né, da maldade e tal, mas essa maldade se justifica, ou ela teria como causa a visão racista, né, pelo depoimento que a Vanderleia deu, né. Tanto é que o tratamento era diferente, né, entre os... Acho pouco, né? Acho pouco, né? Porque sempre você vai escolher um. Na escola, você escolhe um branquinho para você fazer maldade, a turminha, né? Para fazer bullying, para fazer isso, fazer aquilo. E ela era a diferente, vamos dizer assim, né? Pois é. Agora, a gente vai discutir... evidente, né? Racismo evidente. A gente vai discutir diversidade nas suas diversas dimensões, né? É que a gente começou com o conceito de racismo, porque esse tem sido um assunto emergencial, e eu acho que numa ordem serial, não de importância, mas numa ordem serial de acontecimentos históricos, ele vem na frente. Mas a gente vai discutir também xenofobia, né, que é o terceiro módulo. Então, a gente vai discutir racismo, igualdade de gênero e a xenofobia, né, que aí é você ter preconceito em razão da origem da pessoa. Então, a gente tem 3 blocos estruturantes do nosso grupo para discutir. Nós vamos começar com esse. Quando a gente tiver um domínio bem claro do conceito de racismo, racismo estruturante, as razões históricas, as suas dimensões políticas e econômicas, a gente fecha. Que é o que eu calculo que a gente deve fazer até meados do semestre que vem, porque o nosso grupo começou, né, já no meio do semestre. Então, a gente vai ter um semestre para cada assunto. Então, eu imagino que lá para março, abril, a gente fecha. Aí nós vamos começar a discutir igualdade de gênero. Né? Fechou um semestre de igualdade de gênero, a gente vai discutir xenofobia. Então, a gente fecha esse ciclo. Mas o que a gente precisa é produzir, entendeu? Então, gente, já vão pensando qual o artigo que vocês vão escrever sobre o tema. Beleza? Que é para a gente colocar nas nossas revistas, isso é importante, né? E, assim, a gente tem uma produção acadêmica também, em razão dos debates que a gente faz aqui. São 19h20, eu falei que era, né, mas íamos estourar o tempo em 20 minutos, mas a gente está chegando nas férias, está mais light, né, dá para estourar um pouquinho. Nosso próximo encontro, que vai ser daqui a 15 dias, vai ser o nosso último do semestre, mas a gente vai se comunicando pelo grupo, né, pelo nosso grupo lá no WhatsApp. Quem não está no grupo, não sei se você está, Igor, eu vi que a sala hoje estava cheia, que legal, chegou a ter 16 pessoas, né, ótimo.
Quem não está, entra no grupo do WhatsApp para ir recebendo as informações. Beleza? Eu não estou não, professor. O Irapuã, você põe o Igor? Vou colocar o número aqui. E aí, gente, daqui a 15 dias, eu espero que a gente venha com o nosso convidado especial, Frei Davi. Se, porventura, Frei Davi não puder, não tiver agenda, eu estou pensando aqui num outro convidado, vou fazer o contato com ele, mas se não der, a gente faz a nossa solução doméstica, que seria discutir o texto, eu coloco lá no grupo, né? E aí a gente fecha. Beleza? Combinado? Olha. Professor. Sim? Fala, Vanderlei. Eu achei um livro que ele é do mesmo autor, estava falando que é Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil. Pode postar no grupo? Pode. Ótimo. Ótimo. O que vocês encontrarem de coisas interessantes sobre o tema, coloquem lá no grupo, viu, gente? E aí, às vezes, se for o caso, a gente debate pelo WhatsApp. Se vocês tiverem um tempinho, a gente discute pelo WhatsApp. Não precisa aqui a nossa reunião formal, tá? A gente fala pelo WhatsApp. Então, quero agradecer mais uma vez aí a presença de todos vocês. Eu acho que foi ótimo. A gente já fez a leitura de um texto aqui bem consistente, né? Terminem a leitura, gente, se puderem. E aí eu acho que aqui foi só um início, né, para a gente debater. E daqui a 15 dias a gente se encontra, beleza? Então, agradecer de novo a presença de todos vocês aí, um beijo grande, bom fim de semana. Fim de semana não, boa semana, né? A gente está começando a semana. Boa semana para todo mundo aí. A gente vai se falando pelo grupo, tá bem? Qualquer coisa, qualquer novidade, falem.